Fala aí, Torreiro, mais um episódio aí sendo gravado ao vivo e a cores para vocês. Eu falo boa noite, mas que a gente grava de noite, né? Mas tem bom dia, tem boa tarde, seja lá a hora que você for assistir esse episódio. Mais uma vez aqui com vocês, Juliano Figueiredo, o seu apresentador, o seu host desse grande bate-papo aqui. A gente coloca aí nas redes como podcast, mas na verdade é um grande bate-papo aqui com a comunidade torreira, né? E hoje, mais uma vez, trazendo um, um diamante aí da Telecom, um cara que trabalhou aí nos bastidores durante muitos anos. O cara é um fera no que ele faz. E eu tenho uma honra de trazer ele aqui para vocês, e que eu tive algumas chances de falar com ele pessoalmente e aprendi muito, né? Então hoje eu trouxe ele aqui para falar um pouquinho da trajetória dele. José Martins, tá aí, o microfone é seu, meu amigo, se apresenta e já vamos começar esse bate-papo aí. Olá, Juliano, boa noite ou bom dia, né, a quem nos assiste, né? É uma honra ter recebido o seu convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu admiro muito o seu trabalho, procuro sempre estar acompanhando todas as suas postagens, né? É muito útil as suas postagens. Hoje, inclusive, você fez uma na nossa rede. Você está de parabéns aí com o trabalho que você realiza aí, tanto na nossa empresa quanto na comunidade aqui, por exemplo, com esse podcast, né? Fala aí, Torreiro. Então é uma honra estar aqui com você, contribuindo de alguma forma. Meu nome é José Augusto Martins, eu trabalho há 26 anos na área de telecom. Eu me formei em 1999 em engenharia elétrica, com ênfase em eletrônica e telecomunicações. Então, esse ano aqui completou, no meio do ano, 26 anos de profissão, né? Sempre atuando nessa área de telecom. Então é isso, moro em São Paulo, sou casado, tenho uma filha, né, maravilhosa, minha esposa também maravilhosa, tenho 2 irmãos, sou o irmão mais novo, né, admiro muito os meus irmãos, são pessoas extremamente inteligentes e muito comprometidas aí com o trabalho e com a família, né, então falta de exemplo eu não tive, né, tenho sempre bons exemplos aí, né, desde os meus pais, os meus avós, né, então sempre tive bons exemplos aí, para sempre procurar ser uma pessoa muito boa. Mano, cara, então 26 anos já na área de telecom. Você começou, acho que nem tinha celular direito, né? Era um comecinho aí, como estamos começando a falar de celular, né? E hoje, então, esses celulares, né, os smartphones, então, acho que não era nem num futuro vocês podiam pensar nisso, né? Quando você começou era, né, teclinha, era os Motorola da vida, os nossos Ericsson também lá atrás, né? Aí me vem alguns nomes na cabeça que eu lembro assim do começo da minha relação com o telefone celular. Eu lembro de TES, Sim, né? E depois e a Telesp celular. exato, é. Né? Eu lembro dessas duas. Mas fala Uhum. aí então como é que você se formou e como é que foi aí a sua. Eu sei que você já falou para mim que não foi escalando torre, né? Mas isso não deixa de fazer você um torreiro. Afinal, sua carreira toda aí foi dedicada à telefonia móvel, né? Então, você é um torreiro de carteirinha. Me fala aí um pouquinho aí do o começo aí, né? Onde você caiu? Qual que foi o teu primeiro trabalho aí já como engenheiro de telecom? Legal, muito bom. O meu primeiro trabalho, na verdade, foi em implantação de centrais de telefonia fixa, né? Então, foi bem naquela época onde teve a privatização da Telecom, né? Então, houve um grande aumento aí no mercado, da necessidade de ampliação, de modernização da rede, né? Então, eu entrei nessa área de telecom, inicialmente fazendo implantação de centrais de telefonia fixa. Então, eu trabalhei um período no estado de Minas Gerais. Na época lá, a gente tinha a Telemig, né, que era a empresa que atuava lá em Minas. Telemar, né, também, né, que acabou encampando ali a Telemig, né. Então, eu acabei trabalhando bastante nessa telefonia fixa inicialmente, né. Depois eu fui convidado a vir para um projeto mais aqui em São Paulo, aonde a gente também fez uma implantação de toda a rede de uma operadora de telefonia fixa, porém usando o sistema de telefonia móvel, né, que era o sistema WLL, né.
que era o Wireless Local Loop, né? Então, era uma rede de telefonia fixa com o comportamento de uma rede de telefonia móvel, né? Então, os assinantes, né, eles compravam a linha telefônica e ao invés de chegar uma linha física, né, um par de cabos na residência, era, na verdade, um equipamento chamado ETA, né, que era um módulo, né, onde você conectava um telefone fixo. E aí aquele módulozinho era como se fosse um telefone fixo, porém usava uma rede de telefonia móvel. Por isso que se chamava o WLL, né, o Wireless Local Loop. E na casa tinha uma anteninha, então? Na Ou... verdade, o próprio ETA, ele já era, né, um sistema onde ele era como se fosse um modem que hoje a gente conhece, né, tinha uma anteninha, né, ele era conectado à energia, tinha também uma bateria interna, né, aonde, no caso de falta de energia AC, né, no caso de falta de energia da concessionária, ele também permanecia por várias horas ali em pleno funcionamento, né, mas ele não era um equipamento de fácil portabilidade, né, como nós conhecemos hoje os aparelhos celulares, né, ele era um equipamento de mesa, né, ele ficava em cima da mesa, né, e nesse aparelho eram conectados os telefones fixos, né, que a gente conhece lá por teclinha, né, aí ele funcionava como uma ponte, né, entre a residência do cliente e a rede a operadora de telefonia, vamos dizer assim. Isso era quase que um antecessor do celular. Isso, nessa época, Juliano, já existia o celular, né? É claro que o celular utilizava a primeira tecnologia, né, que era a tecnologia analógica, ou AMPS, né? Mas aí era um celular, na época que era caro, né? Custava muito dinheiro o celular, se tinha também que comprar linha telefônica, existia uma fila de espera, né? Também. Então, quando abriu o mercado de telecomunicações, foi que abriu também aí as grandes oportunidades de ampliação da rede, de criação de novas empresas, né? Foi aí que a gente entrou nessa área, né? E nós estamos atuando até hoje, né? Com esse sistema de telefonia. De bola. Pai, eu não sabia dessa alternativa à rede fixa. Uhum. Então, acho que era até para justificar o investimento, né? Só vou fazer uma rede móvel e que eu posso usar fixa também. Então, eu começava até a ter uma demanda maior pela É, móvel, né? na verdade, a licença era de uma rede fixa, né? Porém, Juliano, para a gente implantar uma rede de telefonia fixa naquela época, era necessário você utilizar toda a infraestrutura das ruas, né? Por exemplo, você passar cabos desde a Uhum. central até a casa dos assinantes. Isso custa muito caro fazer isso e leva muito tempo para fazer isso. Então, uma forma de você eliminar toda essa infraestrutura metálica, né? Ou fibra ótica, já tinha fibra ótica na época, né? Mas para uma outra aplicação, não é a que nós conhecemos hoje, né? Que chega até a casa do assinante, né? Acabou se usando esse meio de comunicação, o WLL, que seria como se fosse uma rede de telefonia móvel, né? Mas a aplicação dela foi para a rede de telefonia fixa. Bacana. Aí, tá vendo? Vivendo e aprendendo. Essa eu não conhecia, tá? Uhum, Bacana. Bom, e aí, como é que você. Esse foi tuas primeiras experiências aí na sim. Telecom. Uhum. E quando que você migrou de vez para móvel? Foi já dentro da Ericsson ou ainda teve alguma etapa aí pelo caminho? Então, essa primeira empresa que eu trabalhei era uma empresa americana chamada Lucent Technologies, Lucent, tá? conheço. Isso. Então, eu trabalhei lá há alguns anos e aí nós entregamos esse projeto que na época chamava Vesper, né? Depois a Embratel acabou comprando essa empresa, que hoje é claro, né? Vamos dizer assim, né? Virou tudo claro. Então, de lá eu fui convidado a trabalhar na época, né? Na operadora chamada Telesp Celular. Então foi aí que eu entrei realmente nesse ramo especificamente aí de telefonia móvel mesmo, né, para operadoras móveis, Que ano nós realmente. estamos falando isso aí, mais ou menos? Isso foi para o ano de 2001, alguma coisa 2001. assim, né? Porque eu entrei no mercado em 1999, então 2001, 2002, alguma coisa nesse sentido, né?
E aí eu trabalhei bastante em implantação de telefonia, de centrais de telefonia móvel, né? E naquela época, Juliano, as centrais, a gente podia dizer que realmente eram centrais de grande porte, tá? E a minha atividade era desde o recebimento do material que vinha da fábrica. Então, para você ter uma ideia da quantidade de materiais que chegavam para a gente fazer a implantação de uma central, eram em torno de 4 a 5 carretas, né? Carretas. E porque era muita coisa, muitos cabos, muitos bastidores, né? Muitos gabinetes. E muitas vezes essa logística, né, que a gente tinha que eu era o responsável, né, em estar fazendo toda essa dinâmica, desde estacionar o caminhão, você tinha que estar lá cuidando disso, colocar os equipamentos do caminhão para dentro da sala, né, ou seja, para dentro do prédio, né, e tudo isso a gente coordenava, né. Então ali tinha, ao mesmo tempo, eu que representava a Lucent, tinha também a empresa que fazia ali realmente o manuseio dos equipamentos e tinha também, claro, né, a empresa de logística, né, que também era responsável em fazer todo o trajeto, né, do caminhão até a sala aonde a gente ia instalar os equipamentos. Então, a gente tinha que fazer uma coordenação muito bem feita no recebimento do material. Por quê? Porque você já ia posicionando aqueles gabinetes que pesavam 200, 300 quilos cada um, já próximo do local onde ele iria ficar definitivamente. Então você tinha que ter o projeto na mão, você tinha que saber exatamente aonde que ia ficar cada um dos gabinetes. A gente até demarcava o chão, né? Geralmente essas centrais elas usam o piso falso, né? O piso elevado, né? Onde toda a parte de cabeamento era por baixo do piso, e em alguns casos também a parte de ar-condicionado também era por baixo, né? Era por insuflamento, né? Então tinha ali algumas infraestruturas dependendo do prédio que você tinha, né? Então você já tinha que ir coordenando os equipamentos a se posicionarem na onde eles seriam instalados, né? Só que esses equipamentos, eles vinham dos Estados Unidos, né? Ou seja, era uma viagem bem longa para chegar no destino final. Eles vinham em caixas de madeiras enormes. Então, gerava-se um volume muito grande, né? Por isso que eu falei para você que eram carretas que chegavam os equipamentos, porque eram volumes grandes, porque eram todo protegido, todo embalado. Então, dentro da caixa de madeira tinha toda uma estrutura ali de proteção, né? Inclusive tinha um sistema que você tinha colado em todas as caixas desses gabinetes, aonde era um indicativo, desde quando saiu da fábrica até o momento que você está recebendo ele ali no local, se esse equipamento caiu. Então, era uma placa, né, era um adesivo que era colado no equipamento, aonde ele tinha uma seta, e dentro desse adesivo, desse plástico, tinha um pó azul. Imagina isso, tá? Então, Só. se esse pó azul ele tivesse pintado todo a seta, né, é sinal de que o Isso aqui. gabinete caiu. Já tinha caído, porque uma vez que aquele pó ele se mexe ali, ele gruda, né, ele cola naquele adesivo. Então você tinha que Indicador, né? é um indicador. Então você vê, né? Isso há 25 anos atrás, mais ou menos, a gente já tinha esse tipo Cuidado. cuidado, Tem né? um Porque cuidado, né? às vezes ele vem de navio, esses equipamentos, né? São coisas grandes e a gente tinha que ver, né? Se ele caiu no chão, se não caiu, né? Então a gente tinha que tomar esses cuidados, né? Então, Não, muitas vezes, Juliana, a gente começava a descer equipamentos às 10 horas da noite e ia acabar às 6 horas da manhã, né? Porque eram muitos equipamentos, muitos cabos, né? Que chegavam. E então aí que eu entrei basicamente aí nessa parte de telefonia celular, né, também, né? Isso também a gente fazia para telefonia fixa, né? Mas as centrais de telefonia fixa, por serem de menor porte, né, não eram tantas carretas, né? Uma carreta às vezes era suficiente para a gente receber ali todo aquele material daquela localidade. tá. E, e aí, curiosidade, Uhum. do, do, do dia um até o dia da entrega, quanto tempo nós estamos falando aí? De uma central razoável aí, vai, nem a menor, nem a maior. Tá? Vai É, pegar uma mediana aí, quanto tempo nós estamos falando aí que você ficava alojado ali praticamente, né? Era, sim, dormia e acordava lá até ficar pronto, né? Você tinha que sim. entregar, não podia ir embora antes. Na verdade, nós trabalhávamos, né,
em turnos, né? Nós tínhamos a empresa que fazia toda a parte de instalação e a gente colaborava no sentido de resolver qualquer problema de entendimento ali de projeto, né? Por quê? Porque para você instalar uma central dessa daí, são milhares de cabos interligados, milhares de cabos, tanto cabos de energia, cabos de fibra ótica, né? Cabos de sinalização, assim, cabo de controle. Então, a gente fazia toda a parte de instalação e existia um manual, né, que ele ia acompanhado da central, era uma bíblia, assim, mas Sim. gigantesca, aonde nós tínhamos o depara dos cabos. Então, o cabo saía da posição lá da traseira do gabinete, né, existiam os backplanes, né, onde ficam os pininhos, né, então lá tinha o posicionamento, tinha um endereçamento, né? A altura do gabinete e a faixa dele, né? E você sabia que naquela posição saía um cabo e ele iria até um outro gabinete, de uma outra fileira, muitas vezes, né? Então você tinha que seguir esse cabo. Então muitas vezes surgia dúvidas, né? Nesse cabeamento. E aí a gente ia tirando as dúvidas, ia colaborando. Tinha muitos cabos de fibra ótica que era um cuidado extremo para a gente poder estar passando esses cabos. Tanto é que nessas centrais de telefonia fixa, os cabos de energia, era uma central tão organizada que você tinha os dutos que passavam só cabo de energia, dutos que só passavam cabos de fibra ótica, dutos só cabo de sinalização, ou dutos que é só cabo de aterramento, né? Então você tinha tudo separado, nenhum cabo se cruzava com o outro, até mesmo para não machucar nenhum tipo de cabo, né? Então era muito organizado, a gente tinha que fazer um trabalho muito minucioso ali para entregar com qualidade uma central, porque eram 30, 40 gabinetes, né, que você tinha que fazer interligação entre eles, né, e depois tudo funcionar. Então a gente montava os equipamentos. É claro que quando você monta, ele está sem as carenagens, né, sem as portas, tá sem uma série de acabamentos, vamos dizer assim, né? Esses acabamentos, o acabamento final ele é dado depois que você energiza a central. Então, energizar uma central desse porte é um acontecimento, porque essa central aí não é simplesmente ligar na tomada, né? Você tem ali um sistema de backup de baterias, que naquela época eram bancos de baterias de 2.000, 4.000 ampere-hora, né? Você tinha lá uns sistemas de retificador, então cada retificador pesava em torno de 50, 60 quilos, né? Hoje a gente tem os retificadores pequenininhos, né, que a gente está acostumado, mas naquela época os retificadores eram gigantescos, né? Tinha que pegar em duas pessoas ali para você colocar ali no equipamento, né? Então, começava-se ali a verificação, primeiramente, das baterias, dos retificadores. Aí você tirava todos os fusíveis de todos os gabinetes, você ia lá na traseira dele, tirava todos os fusíveis, energizava o gabinete, que era o gabinete de distribuição de energia, né, onde chegava todos os cabos que iam para cada gabinete. Então você ia energizando o equipamento aos poucos. Então, por isso que era um evento, né? Não é chegar lá e ligar na tomada e tudo funciona, não. Tinha uma sequência para você ligar, existia uma cadência para você ligar os equipamentos, porque uma vez que você liga uma central de telecomunicações, ela vai passar por anos a fio sem ser desligada, né? A não ser que aconteça alguma coisa fora da comum, né? Mas ela funciona por anos e anos e anos sem ter que desligar, né? Não é um equipamento para você desligar e ligar, né? Então, era um acontecimento. E aí começavam-se os testes. Aí você via se tinha algum cabo na posição errado, né? Começava a dar algumas falhas no equipamento que você tinha que ir lá corrigir. Depois que você sanava todas as falhas internas, né, vamos dizer assim, existia também os testes de interconexão. Ou seja, muitas vezes você está colocando uma central, isso aconteceu muito naquela operadora fixa que eu comentei com você, que era uma operadora nova, né? Então, por ser uma operadora nova, por exemplo, você perguntou do tempo, né, dos testes, você tinha que fazer baterias de testes de interconectividade com outras operadoras.
Então você imagina isso, né? Você está colocando lá uma central nova que você tinha que fazer testes de interconexão com todas as outras operadoras, né? Para ver se está funcionando, fazer teste chamada. Então você tinha que combinar com as outras operadoras o dia e a hora, né? Que faria-se os testes de interconexão, né? Existia toda a parte de transmissão também, né? Que você tinha que ficar muito atento, porque uma central fica num prédio, a outra operadora fica no outro prédio, então tinha que ter essa interconexão entre esses prédios para as centrais começarem a se comunicar. Porque por isso é que hoje, por exemplo, Juliano, você tem um telefone da Vivo, você pode ligar para qualquer operadora e você nem percebe qual operadora que você está ligando, mas a chamada chega até aquela operadora. Eu Mas estava pensando, nisso agora. Falei, pô, a gente nunca parou, né? Eu duvido que quem está ouvindo a gente, quem está assistindo aqui, alguma vez na vida para pensar, pô, eu vou ligar para fulano, mas caramba, o telefone dele era Claro. Como é que eu vou fazer? Lá atrás a gente tinha os códigos, né? Tinha que pôr um número antes, se era Vivo, se era Claro, se era não sei o quê, né? Tem que pôr o 15 na frente. Eu lembro que tinha essas coisas atrás. E esse é, negócio sumiu, né? E a gente não sabe o que aconteceu. Para a gente sumiu, ficou mais fácil. Agora eu ligo, acabou. Mas olha aí a, é, a trabalheira que dá é, para fazer esse dois numerozinhos sumirem, né? é, Cara, que legal. o sistema de telecomunicações é uma coisa muito incrível, Juliana. É uma das coisas mais complexas que existem, né? Porque imagina que para você pegar o telefone celular seu agora e fazer uma chamada para um telefone fixo, você está fazendo uma interconexão entre diferentes operadoras. Você percebe? E Mas muita para gente nós, nem, né? usuários, é meio que transparente isso. Você não se preocupa com isso, mas existe toda uma rede interligada, toda uma sinalização, né, entre as centrais que permite, né, e claro, né, configurações por trás disso, né, que permite com que seja possível a gente fazer ter essa mobilidade de você poder estar falando com outros países, com outras operadoras, outros estados, sem se preocupar em saber qual que é a operadora do destino, né? Porque toda a rede, né, ela é preparada para que todos nós possamos nos comunicar, independente de qual operadora a gente é, né? Pertence. Se a gente começar a pensar aqui, Zé, cara, Uhum. é fantástico isso, porque não é só a operadora, né? Tem a questão do móvel e fixo, que são redes Sim, diferentes, mas também se perfeito. interconectam. E eu estou falando assim, de eu ligar daqui para Campinas, né? Sim, Que já é outro DDD, então é outra central, né? E se eu for para perfeito, outro estado, é outro DDD, aí já é interestadual, né? perfeito. Se eu ligar para outro país, é internacional, e aí é uma outra operadora que não é uma operadora que está no nosso país. Por exemplo, a gente vai para AT&T, ligar para os Estados Unidos. Não é uma operadora Perfeito. que está aqui no Brasil, mas em algum lugar existe né, o sinal daqui, sei lá, Vivo, vai chegar lá na AT&T e falar, ó, tem um cara daqui querendo falar com um cara daí. Vamos, né? Libera aí o espaço. E esse negócio acontece tão rápido e hoje com tanta qualidade que a gente já dá por certo. Não, é assim que funciona, Perfeito. né? Lá atrás, eu Perfeito. lembro, meu sogro fala essa história aí várias vezes, que ele trabalhava no interior, trabalhou no banco muitos anos, e ele pegava o telefone, que era naquele na parede, né? Que ele pegava o gancho, punha aqui na orelha e gritava. E ele tinha Aham. que literalmente gritar. Ele já tem uma voz forte, né? Então ele gritava assim. O que ele tinha que falar com o gerente da outra agência lá, a agência que ele estava, todo mundo escutava, porque era uma gritaria para o cara ouvir um pouquinho lá, Aham. né? E ele falava, ele falou, eu terminava a ligação, eu estava suado, de tanto Não, gritar. não tinha como ser algo assim em segredo, né, Juliano? Todo mundo ficava sabendo, né? Eu lembro de moleque, tem cabine telefônica Sim. em alguns lugares, lá, eu sou de Santos, né? Eu lembro de ter essas Aham. cabines, o pessoal ia lá com um punhadinho de ficha ligar. Olha só quanta coisa mudou, né? Antes, eu não Sim. peguei essa época, mas meu sogro também fala de você ligar para telefonista, né? A telefonista tira um cabo dali, igual a gente vê nos filmes, né? Tira aquele monte de cabo, espeta onde, o que é o que ela está fazendo manualmente, é o que Uhum. o celular faz hoje na velocidade da luz o negócio, né? Sim, Juliano. Inclusive, né, quando eu fazia faculdade, né, eu já namorava a minha esposa, né? Eu sou casado com a minha esposa, esse ano fez 25 anos de casado, né? Filho, É, parabéns.
Bodas de prata já, né, Juliano? Então, Sensacional. rapaz, na época de faculdade, nós tínhamos, né, como eu morava em outro estado, né, para fazer faculdade, eu tive que mudar para longe, né? E lá tinha o telefone azul, né? Que naquela época era o telefone que era o DDD, que era a descagem direta à distância, né? E, e a gente tinha que usar o telefone azul, né? Com ficha, né? Era uma ficha diferente também que você comprava, né? E essa ficha ela tinha tempos, cadências diferentes, dependendo da hora do dia que você fazia chamada. Então tinha o horário comercial que era o mais caro, então rapidamente aquela ficha que você pagava lá, eu não me recordo valores, né? Mas em poucos segundos, né? Você acabava com aquela ficha e caía a ligação. Era simples assim. Acabava o tempo, caía a ligação. A não ser que você fosse colocando mais fichas para que as fichas entravam no tipo uma fila ali, né? Quando uma acabava o tempo, entrava a outra, né? E assim por diante, né? Então era assim que nós nos comunicávamos. E o que é interessante, Juliana, é que naquela época, por nós termos essa dificuldade na comunicação, porque hoje você abre o smartphone, você tem o WhatsApp, você tem uma série ali de facilidades para você entrar em contato com qualquer pessoa em qualquer local do mundo, né? Mas naquela época de faculdade, a gente se comunicava muito por carta. Então, uma vez por semana ou duas vezes por semana, a gente sempre se mandava carta um para o outro, tá? Porque não dava para ligar todo dia, Juliano. Era caro, não custava caro fazer uma chamada telefônica, né? Mas ele não tinha tanto, né? Não era toda esquina que tinha, né? Não é Não todo tinha, lugar que não tinha. tinha. E aí a gente ficava amigo do carteiro, né? Tinha o carteiro lá que chamava Juca, né? Ele que entregava as cartas, né? Aí a gente, como morava em República, né? E tinha mais colegas da mesma situação que eu, né? Juca, e aí, tem carta para mim hoje? Hoje não tem, não sei o quê, né? Aí o dia que tem, hoje tem carta, não sei o quê. Então era quase que Mas, era um evento, né? Ó, o Juca daqui a pouco vai passar, né? Vamos ver se vai ter carta pra gente, né? E então são lembranças que a gente tem, né? De uma época onde a comunicação não era tão fácil como é hoje, né, Juliano? Hoje eu tenho minha filha já nasceu conectada, né? Hoje ela tem 16 para 17 anos. Hoje ela não, eu acho que ela não consegue imaginar a vida dela sem estar conectada, né? Porque tudo hoje, a escola dela é conectada, tudo, atividades em casa, precisa do computador para fazer, online, tudo mais, né? Então é uma geração que já nasceu conectada e nós nascemos lá atrás ainda com orelhão, né? Então, a gente passou por toda essa modernização da rede de telefonia, vamos dizer assim. Então é muito legal você pensar que você já passou, já viveu aquilo, né? E como que a gente vive hoje, né? Muita coisa se passou aí, né? E de e certa eu forma, Juliana, sei, nós estamos contribuindo, né, com essa com evolução, certeza, né? com certeza. Eu assisti um trechinho de um stand-up outro dia, que o cara falou isso, e depois que eu me peguei pensando, realmente, nós somos as últimas gerações que viveu sem celular. Exato, Nós vivemos uma época da nossa vida sem celular. Como você falou, sua exato. filha não tem isso, meu filho está com 15 anos também, não tem isso, ele já nasceu com o Isso. celular. Já existia o celular, já existia o smartphone, né? Uhum. Quando ele nasceu em 2010. E aí você falou de orelhão, também me caiu duas lembranças aqui. Uma, minha mãe, quando a gente morava em Santos, né? Então era bem mais tranquilo lá na época, né? Uhum. E ela ensinou os três filhos, né? Somos três irmãos, eu sou do meio, né? E ela falava, olha, é RG no bolso, né? Porque se acontecer alguma coisa com você na rua, a gente vivia batendo perna, eu pedalava muito, ia para Guarujá, ia para Praia Grande de Uhum. bicicleta. E falava, então se acontecer alguma coisa, desde uma abordagem policial até um acidente, né? Qualquer coisa, você está identificado, você tem pai e mãe. Na época eles falavam, assim, ó, se você se machucar e for para a polícia, se você morrer, você vai morrer como indigente. Vão te Isso enterrar mesmo. na vala lá qualquer. Se você tiver RG, não, pelo menos sabe quem é teu pai e tua mãe. Então falavam isso Exato. pra gente, né? Então era RG no bolso sempre. Dinheiro não, porque não tinha. Mas uma coisa que ela me ensinou era ligar cobrado para casa. Perfeito.
Então, ó, perfeito. tá na rua, falou que vai na casa de fulano, mudou os planos, tá demorando muito, combinou de jantar às 8, e pô, já são 10 para as 8, viu que não vai chegar? Para no orelhão, liga em casa. Ela ensinou a gente lá o 90, tal, tal, Isso, tal, 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 isso. tal, para podermos avisar, né? Falar, mãe, tô na casa de fulano, tô com o Beltrano, tô aqui, vou demorar, vou chegar mais cedo, não vou, mas avisa, né? Então também, É. e que também era o que você falou, tinha que ser rapidinho, porque a cobrança era cara, né? O É, minuto era caro. Então e um era tipo emergência. Mãe, vou chegar mais tarde, tô bem, tô na casa de fulano. Beijo, tchau. Pum. exato, exato, Não era para ligar lá exatamente. e falar, ó, mãe, sabe o que eu fiz hoje? E não sei o quê. Porque a conta vinha alta. Vinha, mas o sossego da mãe, né, valia E, muito a pena, né, não tinha como, né. e Mas eu, fala você mesmo. não, 2 pontos, né, Juliana, naquela época nós tínhamos orelhão em vários pontos da cidade, né. Sim, Hoje é uma raridade você ver um orelhão, virou quase uma peça de museu na cidade, né, e infelizmente, né, o orelhão que a gente vê, ele muitas vezes ele está danificado, porque eu sou um cara, assim, que a minha visão quando eu ando pela cidade, ela parece que procura, né, algumas coisas, né, e o orelhão é um dos que eu vejo um orelhão na rua, eu quero lá ver, né, eu olho, assim, para o lado. Infelizmente a gente vê muitos orelhões hoje, né, são pouquíssimos que tem, mas os que a gente vê, estão bem detonados. eles estão Sim, vandalizados, né. Então numa emergência, ele não vai ajudar ninguém, né, aquele orelhão. sim. É. E outra memória que veio, aí eu não sei nem se você teve essa, mas a gente tinha um lance chamado linha cruzada. Não sei se Sim, nos orelhões. sim. Então a gente ia no orelhão, eu lembro que a molecada da rua lá adorava, tinha um orelhão lá na esquina, tinha que digitar uma sequência de número lá tal, e dali a pouco cruzava umas 5, 6 linhas. É o, é o tataravô do WhatsApp, eu acho, Isso né? Porque juntava umas 4, 5 linhas, eu lembro da gente ficar gritando lá na esquina, oh, de onde você é? O cara, sou de Belo Horizonte. Não, eu tô aqui no Rio de Janeiro, tô aqui no Guarujá. Pessoas de vários lugares diferentes, que a gente, lógico, não fazia ideia quem era, mas provavelmente uhum, estava pendurado num orelhão na rua, e aí discava esse código aí, que eu não sei de onde o pessoal arrumou também, né? Mas uhum, dava, parecia que era um lugar onde as linhas se cruzavam ali e ficava essa aham. nuvem de pessoas ali gritando. Era o, sei lá, o tataravô do WhatsApp, mas eu acho que era o bisavô do ICQ. Era Não, o mas começo lá. você sabe o que que é interessante? É, como eu falei para você, eu trabalhei, fazendo implantação de centrais de telefonia fixa, e eu conheci muita gente, né, nessas centrais, pessoas mais antigas, né, que tinham as centrais eletromecânicas, né, operando, né. Centrais eletromecânicas, o nome já diz, é para você fazer a comutação de uma chamada, né, de um ponto A com o ponto B, ela realmente, em algum ponto ali, fazia a interseção daquela daquela chamada, né, daqueles 2 pontos, né. Então, quando você entrava numa central eletromecânica, era muito barulho, né, especialmente em horas mais, com maior tráfego, porque a todo momento alguém estava tentando fazer uma chamada e você escutava, né, os relés atracando dentro da central, tá. E muitas vezes essas centrais eram as centrais que elas seriam desligadas. Por quê? Porque nós estávamos implantando as centrais chamadas de CPAs, né, as centrais mais modernas. E eu ficava triste, né, porque as pessoas, elas ficavam tristes também: "Poxa, essa central eu trabalhei 20 anos com ela", né. A pessoa ela sabia por ouvido, né, aonde estava o defeito da central. Então quando tinha algum defeito de alguém não conseguir fazer uma chamada para um determinado, local, alguma coisa desse tipo, era aberto um chamado, né. E aí o pessoal conseguia pelo ouvido, né, eh fazer ali a leitura, né, da onde estava indo, falar: "Ó, esse relé aqui está com problema", ele ia lá e resolvia o problema, né. Igual o Então, mecânico que escuta o motor do carro, onde fala, ó, é tal. perfeito, Juliano, perfeito. Inclusive, numa dessas centrais que eu fui então o pessoal, eu mostrava a central nova para eles, eles faziam questão de mostrar a experiência deles nessas centrais antigas. E eu sempre fui uma pessoa que Legal. gostei de conversar, sempre
sempre fui um cara assim, procurei ser muito educado, né? Então as pessoas mais antigas acabavam gostando de conversar comigo e tudo mais. E aí teve um caso bastante interessante que nessas centrais antigas tinha um ar-condicionado sabe aqueles de janela? Que ficava. E como é que eles fizeram lá um mecanismo para alarmar quando parava o ar-condicionado? Era uma chapinha, ela ficava assim, com o vento do ar-condicionado, ela ficava assim, né? Quando o ar parava, essa chapinha fazia assim e alarmava, soava um alarme. Esse alarme indicava que o ar-condicionado tinha parado, entendeu? Então eram uns negócios assim muito legal, né? As Que o pessoal. adaptações que o pessoal fazia para evitar problemas, né? Exato. Então, Então, quando parava o ar, a chapinha parava o vento, né? A chapinha descia e soava a sirene, né? Então, era bem, isso, bem legal isso. e qual seria o problema? Né? Sem ar-condicionado, vai superaquecer o sistema e vai dar pau em algum lugar. Exato, Alguma coisa vai travar, né? exato. E aí a equipe, com a experiência, com know-how, né, com criatividade, montou um dispositivo que evitava que esse erro acontecesse. Olha que sensacional. Você pega isso e projeta em grandes sistemas industriais, você imagina quantos ajustes o pessoal não faz todo santo dia para alguma coisa ruim não acontecer, né? Exato. A gente fala muito disso hoje na segurança, que existem as gambiarras, mas Uhum. tem gambiarra que, se não for feita, o sistema não roda. Né? Então, Isso aí. muita gente podia olhar esse dispositivo e falar assim: pô, que porcaria essa gambiarra aqui, vou arrancar isso daqui. Aí acontece o problema, entendeu? E Perfeito. naquela época era uma baita solução, é uma coisa que não estava no procedimento, né? Sim. Ninguém foi treinado por aquilo, Não, não. né? Mas os caras identificaram uma coisa que podia dar um problemão para a empresa e Sim. resolveram, né? E muita gente chama isso de gambiarra, e não é. Não é, É que não os é. caras têm que fazer uns ajustes e nem sempre tem recurso. Não sei se Exato, é você, isso. se você lembra lá da imagem dos treinamentos que a gente fez, que era uma caixinha, era um pote de sorvete com o Aham, disjuntor dentro. aham. Lembra? Então, é isso. O cara adaptou para o negócio não ficar exposto à chuva. Perfeito. E Pô, é funciona o muito bem, melhor, né? né? Uhum. E funcionou. É o melhor? Claro que não, mas é o que ele fez com o que tinha, né? Exato. Ele resolveu com as ferramentas que ele tinha, com o conhecimento que ele tem e com os recursos que ele tinha. Se der um sistema, se der um recurso para essa turma, eles vão voar, eles vão longe. Vão longe, Imagina com essa galera certeza. aí com esse monte de experiência que você está trazendo, se dessem os recursos para ele. Fala, não, fala o que você quer, né? Já não ia nem ter esse ar-condicionado, ia ter um outro sistema de ar-condicionado, mais eletrônico, com mais sensor, não precisaria fazer isso, né? Então você vê que Exato. a turma tem conhecimento, a turma tem capacidade, tem criatividade para fazer coisa certa. É que Sim. nem sempre o recurso vem, nem sempre a grana vem, raramente o reconhecimento vem, porque olha o que os caras evitaram aí de prejuízo para a empresa, e eu duvido Uhum. que alguém foi lá e falou, cara, você evitou X milhões de prejuízo, X milhares aí de clientes insatisfeitos, Exatamente. né? Por uma simples modificação que eles fizeram lá de forma. Mas evitaram muitos problemas para o proprietário, para o dono da operadora, da empresa, né? Uhum. E eu duvido que ele soube disso, ou sequer foi lá agradecer, pelo menos, né? Não precisa dar um troféu, uma medalha, mas falar, cara, olha, vocês, muito Man- obrigado pelo que vocês fizeram. Mandaram bem, né? É, mandou bem, mas nem isso, sabe? Nem um tapinha, nada. Não É foi nem tomar um verdade. café com a turma. Então é ruim isso, né? Por um lado, a gente vê que a turma tem capacidade, quer e pode, e por outro, a gente percebe que fica num limbo isso, né? Não aparece, É. não aflora. Eu tive duas passagens, Juliano, no estado do Paraná, né? Que eu trabalhei também com essa parte de implantação de central de telefonia fixa no Paraná. Uma das passagens foi que a gente estava fazendo a modernização da planta, né? Ou seja, a gente implantava uma central de telefonia fixa nova, né? Para desligar a antiga, né? Uma modernização e já com ampliação. E numa dessas situações eu precisei fazer uma ampliação. E não sei se todos sabem, né? Mas todo tipo de manobra que você vai fazer em uma central é sempre durante a madrugada, é sempre durante a noite. Tem que ter autorização,
tem que ter um MOP, tem que estar autorizado. Então, existe toda uma documentação que você tem que seguir, que você tem que ter a aprovação de todos, né? Tanto a aprovação da empresa fabricante do equipamento, na qual eu trabalhava, como da operadora, né? Então, todo mundo tinha que estar em comum acordo naquela atividade. E teve um caso em que eu saí de Curitiba, de carro, né? Era no interior do Paraná e viajei o dia inteiro praticamente. No final do dia, eu cheguei numa cidade para pegar a chave, né? Porque era uma central que ficava numa cidade pequena, tá? E aí eu peguei a chave, né? Tinha lá o meu nome, autorização, tal. Peguei e segui para a cidade. Juliano, naquela época não existia celular com um smartphone, com um mapa, com Google Maps, não tinha nada de. Então você imagina você viajar por um estado que não é conhecido seu, né? Você tem que seguir placas muitas vezes e perguntar. Chegar numa cidade que você nunca foi e localizar um prédio que você nunca esteve, né? Então, assim, eram desafios enormes, né? Hoje a gente olha para trás, hoje você não consegue sair de casa sem o celular, sem o Google Maps, quando você vai num lugar que você nunca foi, né? E naquela época não existia, não tinha como você comprar um guia, né? Porque você não sabia em qual cidade que você ia. O máximo que você tinha era um guia, um mapa, né, do estado, né, com as rodovias, né? Um guia rodoviário ali, né? E aí eu cheguei num prédio super antigo, né? O prédio, né? É, a chave abriu do cadeado do portão, a chave da porta abriu, né? Do prédio, né? Só que eu nunca havia estado no prédio. E era 10 horas da noite, 11 horas da noite, eu já ia começar a atividade, né? De ampliação, né? Do sistema. E aí eu não sabia nem onde ligava a lâmpada, né? Todo escuro o prédio, ninguém lá, não tinha segurança, não tinha guarda, ninguém para orientar. E naquela época, né, como eu disse, não tinha celular, você não tinha lanterna, você não tinha nada na mão, né? Então você tinha que meio que tatear ali, achar o interruptor, né? E sozinho, tá, Juliano? Tinha que chegar lá, aí ligava a luz, aí você ia descobrir aonde que estava a sala, aonde ficava a central, porque esses prédios antigos, eles eram todos segmentados, né? Você tinha a sala que era central, a sala que eram dos retificadores, a sala que eram das baterias, a sala de transmissão, né? Então você tinha ali diversos ambientes ali, todos separados um do outro. Aí eu achei a sala da central. Então eu fui lá para fazer a ampliação da central nova que nós havíamos implementado, né? Já estava com necessidade de ampliação, só que o pessoal estava desmontando a central antiga, né? A eletromecânica. Então estava lá um monte de coisa, cabo lá, um monte de ferragem lá, o pessoal estava desmontando ainda, tá? Aí eu peguei, achei uma mesa ali, né, dentro da sala, liguei meu notebook, localizei o cabo, né, de acesso à central, né, para me conectar no notebook, tal, tô lá. Aí comecei a trabalhar. Juliano, quando deu 1 hora, 2 horas da manhã, né, eu estava lá virado na mesa trabalhando com o computador. Juliano, atrás de mim houve um estrondo, mas um estrondo gigantesco, um monte de ferro caindo atrás de mim, né? Eu não tinha coragem de olhar para trás, Juliano. Imagina um prédio daquele super antigo, parecia um prédio de terror, né? Assombração. Juliano, o que que aconteceu? O pessoal estava desmontando a central e tinha uma caixa de papelão com os ferros todo colocado na caixa de papelão. E por infelicidade minha, essa caixa se rompeu naquele momento em que eu estava ali. Quando a caixa se rompeu, um monte de ferragem caiu no chão e fez um barulho. E eu fiquei aterrorizado aquele dia lá. Eu não conseguia olhar para trás, eu fiquei petrificado, né? Aí que claro, eu olhei, né? Aí que eu fui ver, poxa vida, a caixa de papelão estourou aqui e deu toda essa confusão. Mas assim, são os apuros que você passa, né, Juliano? E Quando você você está estava com fazendo. sono, o sono foi embora. Cara, não, você esquece sono, você nem. Você queria sair vivo dali só, né? Mas então são alguns causos que você passa quando você trabalha, né? Em centrais, né? Tanto telefonia móvel quanto telefonia fixa, né? Que você muitas vezes tem que fazer uma atividade solitária, né? Durante a noite, e é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque se paralisar uma central daquela, né? Como é que você também entra em contato com as pessoas, né? Você acaba paralisando a comunicação, né?
Então, eu vou falar para você que é uma responsabilidade gigantesca quando você entra no cliente, né, na casa do cliente, para fazer alguma atividade nos equipamentos dele, né? Então Com certeza. foi uma noite ali que foi tensa, viu, Juliana? Mas graças a Deus, no final deu tudo certo, finalizou a Inesquecível. ampliação com sucesso, né? Sensacional, foi inesquecível para Hum, você. Até hoje, isso faz mais de 20 anos, né? E eu lembro como se fosse hoje, né? Marcou muito, né, a minha memória, né? Bacana. Cara, muito bom, muito bom. Olha, nós já estamos quase batendo uma hora aí de bate-papo, hein? Falei Legal, para você que o Juliano. negócio voa. Agora eu queria o seguinte, só, na verdade, assim, um dos bate-papos que eu tive com você, assim, que eu adorei Uhum, presencialmente, foi quando você falou de como funciona o 5G, como era a radiofrequência. A gente teve esse bate-papo, você até desenhou algumas coisas lá no quadro branco, foi muito legal. Mas isso eu quero deixar para um outro momento. Né? Porque se a gente perfeito. começar a falar de radiofrequência aqui, nós vamos embora também, porque um tema que me fascina muito, eu gosto demais. E é isso. Então, eu queria. Nós vamos combinar um outro bate-papo aqui para falar de radiofrequência, porque essa é uma dúvida muito grande. Eu fiz um Uhum, post recente aí sobre radiofrequência. Eu acho que, inclusive, vai postar amanhã, se eu não me engano. uhum. Né? E aí você dá uma olhada lá para ver se eu falei muita groselha ou não. Não, você nunca fala groselha, Juliano. Mas aí, bom, então, aí nesse momento que você fez esse serviço, que caiu a caixa, já era Ericsson ou não? Não. Ainda Olha, não. olha, Rapaz, o papo fluiu tanto aqui que ainda era na época da Lucent, né? olha Ainda era na só. época da Lucent, né? Depois da Lucent, eu tive uma empresa também, né? Eu tive um sócio, né? Nós dois formamos uma empresa, chamava-se Esfera Telecom, né? Nós ficamos aí alguns anos prestando serviço para a Lucent também, né? E aí eu recebi um convite, né? Para vir trabalhar na Ericsson, né? Então, em 2007, eu recebi um convite para trabalhar na Ericsson. Na época, a empresa estava passando por uma baixa de serviço, né? E o meu sócio já tinha entrado na Ericsson, né? E aí ele indicou o meu currículo, né? E aí eu recebi o convite, pô, você não quer vir trabalhar com a gente? Foi aí que eu entrei, né, no grupo Ericsson em 2007. Então, em 2007, eu entrei na EGS, né? No início da EGS, eu trabalhei como integrador de campo, né? Então, eu entrei para fazer as configurações. A gente estava implantando a rede 3G da Claro, na época, no final de 2007. Eu entrei em setembro, né? E aí a gente fez a implantação da Claro, e surgiu uma oportunidade em 2008 de um trabalho no México, né? Então, lá no México também, né, a Telcel, né, que hoje é o mesmo grupo da Claro, né, na época lá eles precisavam de pessoas com experiência em 3G, na implantação de 3G, e aí eu fui convidado, né, a ir para o México, e eu fui para o México. Nós tivemos outros colegas aqui também do Brasil, né, o convite foi feito para uma pessoa de São Paulo, que foi eu, né? Como eu trabalhava no projeto de São Paulo, um colega que trabalhava no projeto do Rio de Janeiro, foi o Rondinelli, aliás, um colega que trabalhava no Rio Grande do Sul, foi o William, e o Léo, né? Ele trabalhava no projeto em Minas Gerais. Então nós quatro fomos para o México. Nós trabalhamos lá com a equipe da Telcel, resolvendo problemas em campo. Então, o que eu conheci no México foi realmente o dia a dia deles lá, ir em campo, Legal. ir nos sites. Então, eu vi como que é o país, né, com olhos de quem trabalha lá, vamos dizer assim. Gostei muito da experiência, né? E quando a gente retornou para o Brasil, eu fui convidado a criar um grupo, né, liderado pelo Daniel Rezende, chamado, que nós nomeamos ele na época, né, de ISDC, né, que é um acrônimo, né, de Implementation, Support e Development Center, né, que é o nosso centro de suporte e desenvolvimento de competência. Então, dentro do ISDC, eu trabalhei bastante aí com suporte técnico aos times de campo, né, durante a implantação, e também no desenvolvimento de competência, né? Ou seja, foi aí
que eu me descobri, vamos dizer assim, nessa parte aí de criação de procedimentos, criação de documentação, criação de treinamentos, né? E aí eu fui me desenvolvendo nessa área também, né, de conteúdos, né, vamos dizer assim, né, conteúdos técnicos, né, voltado aí para a nossa área, né. Passaram-se alguns anos, recebi um outro convite para ir para a Ericsson EDB, né, Ericsson do Brasil. Fui para a Ericsson também, passei alguns anos lá na área de qualidade. E depois eu recebi o convite para retornar para a EGS, né, que é até aonde eu me encontro agora, né. Então, nesse tempo aí de Ericsson, já se passaram 18 anos, né, que eu estou aqui na empresa, né. Sou muito feliz por estar aqui, né? Eu sou muito grato à Ericsson, né? E ela me proporcionou coisas incríveis, né? Então, eu tenho muito a agradecer, né, à empresa que eu trabalho. Isso é nosso, tem uma baita trajetória aí. Só nessa de ir para o México, você ficou quanto tempo no México? Um mês e pouquinho no Mês, México. Foi curto, né? Mas foi muito intenso, mas intenso, Juliano. isso que eu ia falar. Sim. Porque tudo no México é intenso. Eu já tive lá umas 2, 3 vezes Uhum, por uma semana, 15 dias. E uhum, lá é, porque é muito também, né? Eu fiquei, todas as vezes foi cidade do México praticamente, e é uma cidade aham, muito grande, muito vibrante, muita gente, sim. meio que um caos para todo lado, né? Uhum, É uma versão mais maluca de São Paulo, né? sim, sim. Então tem bastante demanda, né? E Aham, depois você voltar, toda essa parte de treinamentos, né? Eu pude ver uma parcela do que você faz, mas é, é uma coisa que eu estava falando para a Sueli, que também trabalha com a gente, e uhum, acabei de gravar um episódio com ela também, em breve vai para o ar. O quanto de trabalho que vocês fazem para as equipes de campo funcionarem bem, né? Seja na Sueli, na parte de engenharia, de desenhar sistemas, né, suportes, a engenharia da estrutura, uhum, né, instalação para que seja segura, e o quanto ela briga para que as coisas saiam de forma segura em campo, né? É uhum. muito bacana com a experiência dela. E você, o quanto você já se empenhou e montar trilhas de competência, vamos dizer assim, né? Traduzindo, né? Montar treinamentos para o cara saber o que ele está, o que ligar, como configurar, como fazer Exato. o nosso equipamento ter a melhor performance, e tudo isso que você já vinha fazendo, né? Você mesmo fazendo, pondo a mão, desde quando era físico, né? Então, toda essa É. bagagem que você traz, poxa, agrega demais para quem está em campo. O pessoal que está em campo recebe lá os links para assistir os teus vídeos, não faz ideia da estrutura que é por trás, do quanto Sim. conhecimento você tem para poder traduzir, né, os nossos manuais, nossas configurações, todo o nosso recurso, né, traduzir em miúdos aí para que eles entendam, assistam esse vídeo, recebam o certificado deles lá, né? E Uhum, possam ser instaladores, né? E isso é muito sim, legal, porque é o que eu te falei um pouquinho antes aqui da gente começar a gravar, faz parte da carreira do sim. torreiro, né? O cara começa a trabalhar com telecom, começa a escalar, achar que é só escalar a torre e fazer força, né? Mas não, tem esse outro lado da telecom também, que é a Uhum, parte de configuração das redes, instalação de sim, equipamento, sim. e que precisa, sim, desse mundaréu de informação, precisa a pessoa se concentrar, entender, e você ajuda nisso, né? É, Então você tem um papel fundamental nisso e na carreira desses caras. então, uma coisa interessante, Juliano, quando eu vou criar algum material para poder instruir o pessoal, a gente tem que ter empatia, né? A gente tem que se colocar no lugar da pessoa que vai receber aquele conteúdo, então isso é muito importante, e tentar dar bagagem para a pessoa, porque os nossos colegas muitas vezes eles são heterogêneos, né? Então você tem que dar muitas vezes a bagagem para colocar alguns assuntos em pauta, né? Então a gente procura sempre, com empatia, se colocar no lugar de quem vai estar recebendo aquele conteúdo, né? Para que ele consiga assistir e consiga entender também aquelas informações, né? Não adianta a gente ir lá fazer de qualquer jeito, né? Porque às vezes alguns vão entender, outros não vão entender, né? Então a gente sempre tem que se colocar no lugar das pessoas. E são conteúdos que são
exclusivamente voltado para o nosso mercado, né? Então, a gente acaba fazendo muitos conteúdos, não só de equipamentos que a gente fabrica, né, vamos dizer assim, só equipamentos Ericsson, mas também de outros vendors que a gente também entrega para os nossos clientes, né? Então, a gente também tem que estudar esses outros vendors e poder criar ali procedimentos, criar toda a parte de tanto de implantação quanto a parte de configuração, testes, né? E tudo, e padrões também, né? Padrão de instalação, né? Como que deve ficar, né? Então é um trabalho bastante desafiador, mas que eu gosto muito, Juliano. Com certeza. Para quem não sabe aqui que está assistindo, né? O Zé trabalha lá na EGS, como ele falou. Ele tem um cantinho lá no escritório de Barueri que, nossa, é a princesinha dos olhos lá. Tem um mastro com RRU, com antenas, com todos os nossos equipamentos para ele poder desenvolver as aulas que ele dá, né? E o que nós estamos falando aqui que ele faz é justamente isso. É um projeto de aprendizagem de telecom, né? Então, Sim, as empresas que são contratadas pela Ericsson, né? Cada função, cada cargo lá tem uma carga horária de cursos que ele tem que fazer e um dos grandes responsáveis aí por criar todo esse conteúdo, criar as trilhas, revisar, atualizar, né? Porque as tecnologias vão chegando e faz parte do que você sim, está falando. Você tem que estudar, né? Ó, vai chegar um novo equipamento aí, um novo modelo, né? O sim, pessoal lá da exato, fábrica traz modelo, então você deve ter muita interação com esse pessoal também, que sim, quem cria, né? Para você poder aprender, né? sim, E depois fazer essa tradução, diga-se, empatia, né? Que você faz para o pessoal que está na ponta poder entender, fazer o curso, tirar dúvidas, né? Deve ter um plantão de dúvidas aí com o professor, né? Justamente para fazer com que eles tenham claro o que é para ser feito, como instala, como configura, como deixa o sim, negócio funcionar para ter o melhor do equipamento e, principal, não ter retrabalho, né? Porque perfeito. é o que eu vivo falando, né? Uma coisa é você instalar um rádio numa bancada e pôr para funcionar. Outra coisa é você fazer essa instalação a 70 metros de altura, né? Sim, Esqueceu de apertar um botãozinho, esqueceu de conectar uma fibra, de pôr uma fita, de tirar uma foto, meu amigo, você vai ter que subir 70 metros vai. para tirar essa foto, né? Então Exato. é bom ter esse treinamento bem feito e, cara, eu ouvi muito pouco, né? Mas o pouco que eu ouvi do teu trabalho é de extrema excelência. Então, a turma, né? A indústria de telecom deve muito a você. Aí eu acho que é fantástico o trabalho que você faz porque está na linha da educação, né? É uma educação mais técnica, mas ainda assim é educação. Tem a ver com o cara se desenvolver, ter uma Exato. carreira bacana em telecom e você faz parte disso, né? Então é muito louvável ter uma pessoa assim por perto. Tá bom, Juliano, muito obrigado. Eu fico honrado aí com suas palavras e com o convite, né? E sigo sempre à disposição, né? Com E certeza. espero vê-lo em breve, novamente aí, pessoalmente. Com certeza. Nós vamos marcar mais umas brincadeiras aí, começando o ano. Agora já está agora já tá na correria de fim de ano, né? Aham. Mas eu agradeço muito, Zé, o teu papel na empresa, o teu papel na indústria de telecom, né? A tua história é muito legal. Já deixo aqui que nós vamos gravar mais um ou dois episódios contigo, pelo menos, porque eu quero um para a gente falar de IRF, para continuar aquela conversa, que eu acho que muita gente que está assistindo aqui tem dúvida disso. Então é sempre bom a gente elucidar isso, que é uma coisa mais técnica, né? Essa Uhum, informação nem sempre chega bem traduzida lá na ponta para quem atua nas torres, né? E que está uhum. exposto à radiofrequência, né? E falar também Perfeito. mais um pouquinho dessa parte da educação, né? Como é que você planeja as suas aulas, como é que você monta, como é que funciona isso aí. É bem bacana explorar isso, que eu acho que vale a pena, né, a gente expor, né, trazer mais essa informação, que é mais uma etapa aí, seja na formação da carreira de um torreiro, ou seja na parte de técnica, né, de Perfeito. capacitar a nossa mão de obra aí para os desafios que a gente tem no campo. Tá certo? Perfeito, Juliano. Agradeço aí você pelo seu tempo. Eu sei que não é fácil chegar do trabalho no final do dia, ainda tem mais uma hora de gravação aqui com a gente, mas estou muito feliz de poder ter batido esse papo com você, né? Eu gosto muito, admiro muito o seu trabalho também. E fica aí, quer mandar um beijo para alguém, agradecer alguém?
Fica à Juliano, vontade. eu quero primeiro agradecer você, né, pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui batendo um papo com você, né? Espero que as pessoas possam aproveitar algo do que a gente falou aqui, né? O que a gente quer é ajudar as pessoas, né? E queria mandar um abraço aí pro cunhado do meu irmão, né? Ele é engenheiro também, se formou lá na mesma faculdade que eu, ele que me inspirou, né, a estudar, a fazer o Inatel, né? Então, é o Carlos Torricelli, e ele é uma pessoa que me ajuda sempre aí que eu preciso, né? Então, mandar um abraço para ele aí, depois eu vou mandar o link do, do podcast aqui, tá bom? Não, com certeza. E já pode mandar o convite para ele, que nós vamos querer ele aqui também batendo papo com a gente. Sem dúvida. Combinado, eu falo com ele sim, pode deixar. Sensacional. Maravilha. Pessoal, tá aí, ó. O bate-papo fluiu muito bacana. Adorei conversar com o Zé Martins, parceirão aí da Ericsson, parceirão de treinamento. Tem uma carreira aí fantástica. Nós vamos conversar mais de novo. Vamos. Bom, agradeço aí a audiência de todos. Obrigado aí por todo mundo que está acompanhando o nosso canal. Nós já somos mais de 300 inscritos no canal, tá? Eu estava olhando esses dias aí, nós já passamos de 10 mil visualizações, juntando tudo aí, todos os episódios, os shorts e tal. Já teve mais de 10 mil cliques nos nossos vídeos, e isso é muito bacana, né? Quer dizer que nós estamos aí construindo alguma coisa boa e estamos no caminho certo. Então, se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo, aprendam junto com a gente. Quem tiver sugestão, comentário, reclamação, fica à vontade. Tá aqui, é o canal de Torreiro para Torreiro. É para essa galera que faz o telefone da gente funcionar, né? Eu sempre falo isso, se o celular está funcionando, agradeça a um torreiro. Se o celular não está funcionando, vai reclamar na sua operadora. Deixa o torreiro em paz, que ele não tem nada a ver com isso. Tá certo? Clica aqui, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link para o nosso grupo, o Tower Safety Brasil. Se não for um dos maiores, é o maior grupo aí de telecom. Tem mais de 1000 torreiros lá dentro. A gente conversa muito aí todo dia sobre tudo que acontece com trabalho em altura, com içamento de carga, com a vida do torreiro, dia a dia, vagas e cursos, enfim, tudo que está no mundo aí, no radar do torreiro, passa pelo grupo. Vou deixar também o link aqui do nosso canal, né, do YouTube, e também de uma parceria que o canal Fala aí Torreiro tem com a campanha Um Dia a Mais. Tá? É uma campanha que foi criada pelo Edmar Rezende, que é o dono da Airplan, que tem uma empresa aí fantástica de tecnologia para segurança, e ele criou essa campanha. É um vídeo, na verdade, que fala aí muito do que a gente prega na segurança, né? De voltar todo dia para casa e voltar bem, né? Então é uma música muito bacana, um videoclipe dessa campanha. A gente quer que ela ecoe aí nos 4 cantos do Brasil. Então o canal Fala aí Torreiro também apoia essa causa, e a gente deixa aí o link para vocês assistirem, repassarem, ficar à vontade, tá joia? Gente, muito obrigado aí mais uma vez a todo mundo que participou e viu esse episódio. Não se esqueçam de escrever, comentar, compartilhar, e é isso aí, pessoal. Até a próxima, valeu! Valeu!